O Brasil bateu o recorde de exportação de café solúvel em 2024. Foram 4 milhões e 93 mil sacas vendidas ao mercado externo. O consumo interno registrou um total de mais de 1 milhão e 69 mil sacas. Quem chega para traduzir esses números para a gente é o Fábio Sato, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. Bom dia, Fábio. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Obrigado aí pela oportunidade. Fábio, vamos começar dando um panorama para explicar por que, desse aumento do interesse pelo café solúvel brasileiro. Então, como você disse, o ano de 2024 foi muito positivo para a indústria brasileira do café solúvel. Além do recorde na exportação, batemos também recorde na exportação tanto em volume quanto em faturamento. Essas mais de 4 milhões de sacas geraram divisas para o Brasil de quase $1 bilhão. E também no mercado interno também foi um recorde, desde que nós acompanhamos o consumo de café solúvel aqui no Brasil, que nós começamos a monitorar isso mais de perto em 2016, o ano passado foi um recorde, como você disse, de mais de 1 milhão de sacas. O Brasil, então, se consolida como o maior produtor e maior exportador de café solúvel do mundo. E por quê? Quais as razões que levaram a esses resultados super positivos em 2024? E primeiro, nós temos que lembrar que o Brasil tem investido em novas fábricas, isso dos últimos 2, 3 anos, e também no aumento da capacidade de produção. Isso é competitividade na veia, Quando a gente aumenta a capacidade e mantém praticamente os custos fixos inalterados, a gente ganha competitividade. Em segundo lugar, porque o Brasil, apesar dos preços internacionais do café terem se elevado muito, e isso foi no mundo inteiro, o Brasil ficou, em 2024, mais competitivo do que o seu principal concorrente, que é o Vietnã. Ou seja, o café brasileiro estava mais barato do que o café do Vietnã, e isso, então, uma matéria-prima mais competitiva, aliado ao aumento da capacidade de produção, isso trouxe esses resultados super positivos no ano passado. A gente pode dizer, então, porque a gente sabe que o Vietnã teve grande problema com safra, A gente tem acompanhado aqui também. Claro que nós aqui no Brasil também temos desafios importantes em relação ao clima, às mudanças climáticas, mas a gente pode dizer que, claro, houve esse investimento, então, por parte dos produtores, da indústria, enfim, mas também houve essa melhor relação com o clima, O impacto na lavoura. E também a nossa expertise com relação a preço, Exatamente, Kelly. Como você bem disse, tanto o Brasil quanto o Vietnã tiveram seus problemas em relação ao clima. As últimas 2 safras brasileiras não foram aquelas que se esperavam. O Brasil não colheu o seu potencial de safra, mas o Vietnã também teve seus problemas. Além dos problemas climáticos, houve uma diversificação nas culturas lá. Alguns produtores deixaram um pouco o café e foram plantar outras coisas. Foram plantar pimenta, foram plantar durian, que é uma fruta que está sendo muito bem aceita na China, e, portanto, entrega melhor rentabilidade lá para os produtores, então muitos deles migraram para essa cultura. Então, uma produção menor nos 2 maiores produtores de café verde do mundo, Brasil e Vietnã, com uma demanda crescente, o consumo global hoje é estimado em mais ou menos 170 milhões de sacas e o consumo cresce ano a ano aí, em torno de 2%. Então são mais de 3 milhões de sacas que são consumidas adicionalmente todo ano. Então, essa é a lei de mercado, A menor oferta com um crescimento de consumo, isso fez com que os preços subissem, Como a gente está vendo, quem acompanha o mercado internacional,
tanto de Londres quanto Nova York, né? E os preços subirem astronomicamente, né? Agora, o Brasil, como eu disse, ficou ainda mais competitivo que o Vietnã, né? Por questões estruturais, né? E, portanto, mais competitivo. Isso favoreceu não só o setor de café solúvel, né? Mas o Brasil também exportou um volume recorde de café verde, né? Então, o Brasil um pouco mais barato que as outras origens, o mundo veio comprar café aqui no Brasil. E eu sempre digo, né, quando a gente fala de preço, né, que é um desafio para muitos produtos, né, é o caso do café que vem batendo recorde, a gente tem sempre que olhar o cenário global, né, porque a gente está todo conectado. Então, agora para o consumidor entender, Fábio, conta para a gente sobre os tipos de café solúvel, né, porque hoje eu percebo que existe uma variedade muito grande à disposição, inclusive do consumidor brasileiro. Então vamos lá, né? Existem basicamente 3 tipos diferentes de café solúvel, né? O café solúvel em pó, né? Normalmente ele é vendido ou nesses pacotinhos ou em latas, né? E aí esse café em pó, que é um pó muito fino, ele pode passar por um processo chamado de aglomeração. Ou seja, esses grânulos de café muito finos, eles passam por câmaras de vapor e eles se aglomeram, né? Formando grânulos, né? Então, é o café aglomerado. Então, a matéria-prima para fazer o café aglomerado é o café em pó, café solúvel em pó, né? Além desses 2 tipos, só voltando um pouquinho, desculpa, qual é a diferença entre o café solúvel em pó e o café solúvel aglomerado? Primeiro é a aparência, e segundo, a solubilidade do café aglomerado é um pouco melhor do que o café solúvel em pó. Então, para quem gosta de tomar com leite frio ou mesmo com água fria, né, o café aglomerado ele tem uma solubilidade melhor. Além desses 2 tipos, nós temos o tipo liofilizado, né, que é um processo de secagem do café a baixas temperaturas, o que acaba preservando o aroma e sabor do café. Por quê? Toda vez que você submete o café a altas temperaturas, né, você vai perdendo aroma, vai perdendo qualidade, né? Então existe um processo chamado de liofilização, né, que produz o café liofilizado, que através do processamento a temperaturas mais baixas, né, consegue preservar melhor as características de sabor e de aroma do café. É um café mais gourmetizado, né? Eu acho muito bacana, né, essas nossas entrevistas, porque é sempre uma oportunidade de aprender, né? Então, muito bacana mesmo ter esse conhecimento aqui. Agora, a gente falou, né, sobre esse recorde de exportação do café solúvel brasileiro. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Porque somos líderes, né? Mas agora a expectativa é manter esse posto em 2025? Eu acho que sim, Kelly. Eu acho que o Brasil deve manter o protagonismo, a liderança na produção e na exportação, né? O que a gente percebe hoje é um mercado um pouco diferente do que nós vimos em 2024, né? O café brasileiro hoje já não é o café mais barato, né? O café do Vietnã ficou um pouco mais barato, mas isso são circunstâncias de mercado, a gente já viveu isso no passado. Para quem já está, como eu, na indústria aí há quase 40 anos, isso não é novidade. Então, talvez um pouco mais difícil, né, por conta da competitividade, mas sem dúvida nenhuma o Brasil vai manter a liderança como o maior produtor e exportador de café solúvel do mundo. Fábio, isso não tenho dúvida. E a gente torce para isso também. Agora, hoje, quais são os principais mercados compradores do nosso café solúvel? Então, tradicionalmente, os Estados Unidos é o maior importador do solúvel brasileiro, né? Em segundo lugar, vem a Rússia, né? A Rússia, nós tivemos
algumas reduções de exportações para a Rússia logo no início do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas a Rússia já está recuperando, né, a posição como o segundo maior importador. E temos a União Europeia, né, como bloco, né, aí sim, ela é maior, importa mais do que a Rússia, né. Nós temos aí algumas desvantagens quando exportamos para a União Europeia por conta de uma taxação que a União Europeia impõe ao solúvel brasileiro e não impõe para outras origens como Colômbia e como Vietnã, né? Mas nós estamos otimistas, né? Recentemente foi concluído aí o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, né, que agora vai passar por uma fase de tradução, de aprovação pelos parlamentos de todos os países. E a gente espera, então, que, quando implementado, né, esse acordo, essas barreiras tarifárias sejam removidas e aí a gente recupere a nossa competitividade. Mas então é isso. Estados Unidos é o primeiro, depois Rússia. E o interessante é que mesmo países tradicionalmente produtores de café solúvel, né, como o México, como a Indonésia e o próprio Vietnã, importaram café solúvel brasileiro em 2024. Devem continuar importando também agora neste ano. Exato. Agora, Fábio, olhando aqui para o mercado brasileiro, né? Eu amo café. Na minha casa tem café em pó, café em grão, café em cápsula e café solúvel, né? Focando agora no café solúvel, né? O brasileiro está consumindo mais. Qual análise a gente pode trazer para cá? Pois é, como dissemos no início da entrevista, né? Batemos recorde de vendas no mercado interno, né? Como é que a gente analisa isso, né? Primeiro, a diversidade de produtos que estão no mercado, né? Isso é só a gente ir ao supermercado, olhar as prateleiras e ver que há uma diversidade, né, muito grande, desde nessas três categorias que nós falamos, né, o pó, o aglomerado e o liofilizado, e dos mais diversos blends, né, desde o 100% robusta ao 100% arábica, né, e passando aí pelos blends, né, entre essas duas variedades, né. Investiu-se em tecnologia, né? Hoje, você que é consumidora de café solúvel talvez tenha notado, né? A qualidade do café solúvel melhorou muito, né, nos últimos anos. Isso por conta de investimento em tecnologia, novos equipamentos, né? E com isso há uma disposição do consumidor em beber mais café solúvel, né? Outra coisa é a aplicabilidade do solúvel, né? Tem uma parte do consumo de solúvel que a gente não vê, assim, que é nas balas, nos sorvetes, né, nos drinks, né, nas várias bebidas, né, que são servidas nas cafeterias, no food service, né, no catering. Então, se a gente analisar o custo por xícara, né, do café solúvel em comparação ao café torrado e moído, ou mesmo café em cápsula, né, o custo do café solúvel por xícara ainda é menor, né? Isso acaba favorecendo o consumo em tempos em que o preço do café está nas alturas, né? Então, tudo isso, quer dizer, a praticidade, a versatilidade do café solúvel e a qualidade tem contribuído muito para esse aumento de consumo. Eu sempre gosto de falar bastante para o mercado nacional também, né? Porque, claro, quando a gente exporta, a gente gera emprego e renda aqui no Brasil, mas existe também o consumidor brasileiro que fala, tá, mas e para a gente, né? Então, olha só como é importante também esses dados que a gente trouxe hoje. Fábio, muito obrigada pela análise, viu? Foi um prazer te ouvir aqui no Record News Rural e estamos sempre de portas abertas. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Um abraço. Outro para você, bom dia.